Olá a todos, bem-vindos de volta ao programa de formação do Abrit Código. Estamos dando continuidade com o ciclo Legislações. Hoje temos o Instituto Tecnologia e Sociedade com Sérgio Branco, diretor, representando um vastíssimo trabalho que esse centro de pesquisa localizado no Rio de Janeiro, mas espraiado aí pelas redes, por muitos territórios e comunidades, vem implementando ao longo de muitos anos. É uma alegria contar com a parceria do Instituto ITS. Gostaria de agradecer a todos os interlocutores e apresentar que nós vamos seguir hoje com a questão dos direitos autorais, com foco em domínio público. Esse programa de formação faz parte do Abrit Código, que é um projeto do Goethe Institut no Brasil, vinculado ao Coding da Vinci, que é um programa do Ministério da Cultura alemão, focado na expansão do acesso às informações digitais de instituições culturais, tais como os museus, arquivos, bibliotecas, galerias, além de outros detentores de dados. Hoje a gente vai se direcionar a um assunto muito específico, muitíssimo importante para que as instituições participantes tenham em vista as suas licenças, né, e como que vai ser o tratamento jurídico da abertura dos seus dados, que é o domínio público. E a gente sabe que esse é um nó da questão aí, que está todo mundo com dúvidas, então vou falar pouco, passar diretamente a palavra para o Sérgio, que 1 hora não é quase nada, portanto que a gente tem aí para aprender. Então, muitíssimo obrigado ao ITS, muito obrigado ao Sérgio, vamos já dar início à fala. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês para falar de um tema que, na verdade, é tão caro a mim, porque domínio público foi o tema da minha tese de doutorado. E, ao contrário de muitas pessoas que acabam o doutorado e aí ficam com raiva do tema, que não aguentam mais o tema, isso não aconteceu comigo. Eu defendi a tese já tem 9 anos, mas eu, em momento algum, fiquei com abuso do meu tema. Eu continuo gostando muito e continuo vendo no domínio público uma questão de importância prática enorme e que suscita, de fato, várias perguntas e várias dificuldades na implementação de um acesso a obras em domínio público por parte de museus, arquivos, bibliotecas, não só no Brasil, mas também no exterior. Então, é uma alegria poder estar com vocês para tratar desse assunto. E aí, se vocês me permitem, eu vou falar porque vai me ajudar a mostrar para vocês algumas das informações que eu tenho, né, sobre o domínio público. Eu dividi a minha fala sobre o domínio público em 3 partes. E nessa primeira parte, eu vou comentar com vocês como funciona a Lei de Direitos Autorais no Brasil, né? Que lei é essa, como ela funciona e como ela cria brechas, momentos de exceção à própria proteção. É muito importante a gente entender como que o domínio público se insere dentro da estrutura do direito autoral. Então, começando mencionando, isso é importante, que a Lei de Direito Autoral brasileira é uma lei de 98, né? A Lei 9.610, é uma lei que tem 22 anos, mas que, com a passagem do tempo, vários desafios, né, foram impostos à Lei de Direitos Autorais. Ela não foi pensada num momento de uma vida digital, como a vida que nós vivemos hoje em dia, e por isso ela precisa enfrentar tantos desafios, tantas dificuldades, né, que a gente vê. Não é um problema só da lei brasileira, isso é um problema de todas as leis de direitos autorais do mundo. O direito autoral nada mais é do que um monopólio. Ele cria uma exclusividade, né? Existem várias teorias para explicar isso. Algumas dizem que decorre do trabalho, né? Então, se você compõe uma música, seria parecido a você capinar, arar o seu terreno e plantar alguma coisa. Então, a música, o texto que você escreveu ou o quadro que você pintou seria fruto do seu trabalho. Outras teorias vão dizer que não é essa a razão é que é uma extensão da sua personalidade, é um pouco de você, né, que estaria ali. Não importa qual a teoria que a gente vai adotar, há outras além dessas,
Mas o que importa é o efeito prático, e o efeito prático é a constituição de um monopólio. Então, a lei, o Estado, cria para você uma zona de exclusão. Se você é titular de direito autoral sobre uma música, um texto, uma foto, um quadro, você exclui todos os demais do uso dessa obra. A regra vai ser, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, para que alguém possa usar a sua obra, vai precisar de sua autorização. Só que essa regra, né, de você precisar da autorização, essa vai ser a regra principal prevista na lei brasileira, não só na lei brasileira, mas no sistema internacional, de modo geral, é assim. Para você usar uma obra de alguém, você precisa dessa prévia e expressa autorização. Essa regra precisa ser flexibilizada em algumas situações, em algumas circunstâncias, porque nem toda criação intelectual poderá desfrutar desse privilégio, desse monopólio. Algumas criações intelectuais poderão ser utilizadas por terceiros sem essa prévia e expressa autorização. Vamos ver que casos são esses. O primeiro caso é o que trata de criações que não são protegidas por direito autoral. Por exemplo, uma ideia é uma criação intelectual, mas ela não é protegida por direito autoral. A lei vai dizer, as ideias pertencem a todos. Eu não posso ter uma exclusividade sobre uma ideia. O texto de uma lei é uma criação intelectual, mas a lei de direitos autorais vai dizer leis não são protegidas por direitos autorais, porque existe um interesse público em ter acesso àquele tema. Imagina, né, se nós tivéssemos tipo de autorização para o Congresso Nacional para ter acesso a uma lei, né, seria um absurdo, ou a Assembleia Legislativa de um Estado. Seria um absurdo. Como é que o Estado ia obrigar que as pessoas cumprissem com as leis se as pessoas não tivessem acesso às leis? Então, existe na lei de direitos autorais uma zona de exclusão, de não incidência do direito autoral. E o legislador diz, aqui não tem direito autoral. E essas coisas, portanto, vão abranger as ideias, os textos das leis, as decisões judiciais, os formulários em branco, porque formulário em branco não tem uma finalidade estética, né? Isso também é muito importante. O direito autoral incide sobre obras que tenham uma finalidade estética. Um formulário em branco tem uma finalidade meramente utilitária. Você desenvolve um formulário em branco para coletar dados, mas você não pendura um formulário em branco na parede da sua sala por achar que aquele formulário em branco vai esteticamente contribuir com a configuração da decoração da sua casa, né? Então, são funções diferentes. Por isso que marcas não são protegidas por direito autoral. Patentes não são protegidas por direitos autorais. Não significa que não haja proteção. Significa que não há proteção por direito autoral. O direito autoral se preocupa com obras de natureza estética. Então, a primeira exceção que a lei cria é essa zona de exclusão de coisas que não são protegidas por direitos autorais, embora sejam criações intelectuais, né? Então, esses são os exemplos que eu posso dar para vocês. A segunda hipótese, essas obras que não são protegidas estão no artigo 8º dessa lei que eu mencionei para vocês, que trata de obras de criações intelectuais não protegidas. A segunda hipótese diz respeito ao seguinte: é uma obra, é uma criação intelectual e é protegida por direito autoral. Bom, então mudou, né? O primeiro binômio que eu tenho na lei é ou isso é protegido por direito autoral ou isso não é protegido por direito autoral. Se não é protegido por direito autoral, não significa que não seja protegido, pode ser protegido por concorrência desleal, por marca ou por patente, mas não é protegido por direito autoral, não interessa a lei. Na segunda hipótese, é protegido por direito autoral. Por quê? Porque é uma obra estética, por exemplo, texto, fotografia, escultura, pintura, música, desenho, ilustração, obra audiovisual. Todas essas coisas são protegidas por direito autoral. O artigo 7º vai trazer uma lista exemplificativa, eu posso incluir outras coisas ali, mas é uma lista de coisas, de obras, de criações que podem ser protegidas por direito autoral. Só que essas criações, todas essas criações, estarão sujeitas a um capítulo, o artigo 29, a gente vai ver daqui a pouco,
que é o artigo, já mencionei para vocês, que fala que para você proteger uma obra, para você usar uma obra, você precisa de uma prévia e expressa autorização. Os artigos 46 a 48 daquela lei que eu também citei, são os artigos que falam das limitações ao direito autoral. Olha que nome bom, né? Limita o direito autoral. O direito autoral não é um direito absoluto, não pode ser um direito absoluto, especialmente no seu aspecto patrimonial, no seu aspecto econômico. Exemplos de limitações. Vocês vão reconhecer, porque todo mundo faz isso, é muito, é muito fácil de reconhecer. Citação. Não importa seu ramo de formação, o meu é em direito, mas pode ser qualquer outro, né? Pode ser de engenharia a medicina, pode ser de jornalismo a cinema, ciências sociais, não importa qual é a sua formação. Você, ao passar por um curso superior, você provavelmente escreveu um TCC, um trabalho de conclusão de curso. E nesse TCC, você citou vários autores, né? Transcreveu um trecho, colocou na nota de rodapé o nome do autor, a obra. Você não pediu autorização para fazer isso. É muito intuitivo que você possa fazer isso. E isso é uma limitação ao direito autoral. Vejam só que interessante. Essa é uma manifestação da liberdade de expressão. Porque liberdade de expressão não existe para você elogiar. Elogiar, todo mundo quer ser elogiado, né? Você não tem que ter autorização para... Posso elogiar você? Né? Posso falar bem de você? Quem é que vai dizer que não? Todo mundo quer ser elogiado. A liberdade de expressão existe justamente para você criticar. Então, se eu pego um autor e faço uma citação no meu livro dizendo: acredito que fulano está completamente equivocado ao defender isso daqui, talvez o autor citado não goste, talvez ele fique ofendido, fique chateado comigo. Será que ele pode me processar? Não. Se eu citei adequadamente, se eu mencionei o nome dele, se eu mencionei a obra, eu tenho o direito de citar, inclusive para falar mal, inclusive para criticar. Ele pode me processar pela citação? Não. Ele pode me processar se eu violei a honra dele, se eu falei que ele é um imbecil, que ele é um idiota, que ele é um analfabeto, que ele não sabe ler. Né? Aí eu estou atacando a honra dele. Mas se eu apenas citei e civilizadamente falei: acredito que ele está equivocado por tal e tal e tal argumento, não houve ataque à honra, não houve ofensa à honra, o que houve foi um exercício da liberdade de expressão. Então, a lei de direitos autorais privilegia nesse aspecto a liberdade de expressão, dizendo: você pode citar, está dentro do escopo das limitações, mesmo sem autorização e mesmo contra a vontade de outra pessoa. O que mais você pode fazer sem essa prévia e expressa autorização, né, que é a regra? Você pode fazer cópia de pequenos trechos para seu uso privado. Então, se alguém me empresta um livro, eu posso escanear umas tantas páginas do livro, eu posso copiar um trecho de um filme para mim. A obra inteira eu não poderia, isso gera uma discussão enorme se a lei é efetiva ou não, mas eu estou só mostrando para vocês quais são algumas das limitações, né, como estão escritas na lei. Paródia. Eu posso fazer paródia sem prévia e expressa autorização. Não tem problema nenhum. Eu posso representar obras em lugar público. Então, uma estátua, né, que esteja numa praça, eu posso fazer foto da praça onde a estátua aparece. Eu não preciso pedir autorização. Eu posso fazer um filme que mostra aquela praça onde a estátua aparece. Eu não preciso pedir autorização. Porque a lei de direitos autorais não cria direitos absolutos. Esses direitos precisam ser flexibilizados em favor do interesse público, da liberdade de expressão, do acesso à informação, da educação. Então, existem no total 13 hipóteses na Lei de Direitos Autorais, permitindo o uso. Essas obras, sim, são protegidas por direitos autorais, mas enquanto dura essa proteção é, de alguma medida, seu lugar para os interesses de terceiros. Essa seria a segunda hipótese em que o direito autoral não é visto, né, de maneira absoluta, pairando sobre toda e qualquer criação intelectual. Então, estamos aqui diante do capítulo das limitações. A terceira e última hipótese, que é sobre a qual nós vamos falar ao longo do nosso encontro, diz respeito a obras que foram protegidas, mas não são mais.
Enquanto elas são protegidas, a gente vai ver o que caracteriza uma protegida e por que ela é protegida e por quanto tempo ela é protegida. Enquanto ela estiver protegida, ela está sujeita ao regime das limitações, que eu acabei de falar. A obra está protegida por direito autoral? Está. Logo, eu não posso usar essa obra sem prévia e expressa autorização, exceto no que a lei me autoriza. E a lei vai me autorizar, portanto, fazer paródia, copiar pequenos trechos, fazer citação de uma obra em outra, representar obras em lugares públicos, etc. Uma vez que acabe a proteção, acabou a proteção se esgotou. Aí a obra entra em domínio público. E aí ela deixa de ser protegida. E é sobre isso que a gente vai falar então, sobre o domínio público. O domínio público é, em outras palavras, o fim da proteção patrimonial dos direitos autorais. A proteção patrimonial se esgota, acaba, por conta do decurso do prazo, a gente vai ver qual é o prazo, né? Como é que a gente conta esse prazo, mas a proteção acaba e quando ela acaba, a obra entra em domínio público. Essa, então, a primeira parte da minha apresentação, em que eu situo para vocês onde o domínio público se insere dentro de um sistema de direito autoral, em que a regra é obras protegidas por direitos autorais são protegidas, enquanto protegidas estão sujeitas ao sistema das limitações, após o prazo de proteção, elas ingressam em domínio público. Agora vamos olhar para a estrutura do domínio público, né? O que o domínio público é e não para que ele serve. O para que ele serve, nós vamos olhar na terceira parte, que é a minha parte mais longa da nossa conversa. Agora eu vou olhar para o que ele é, né? Como a lei estrutura o domínio público. Daqui a pouco a gente olha para a sua função, o que ele serve. Todo direito autoral se divide em moral e patrimonial. Então, se eu escrevo um livro, na hora, informação importante para todo mundo, o direito autoral independe de registro. Então, quando eu escrevo um livro, eu não tenho que registrar minha obra em lugar nenhum para ter direito autoral sobre ela, não. Criei, está protegida. O registro é facultativo. Eu posso registrar, mas eu não sou obrigado a registrar. Criei a obra, ela está protegida. Protegida onde? Em todos os países que assinaram a Convenção de Berna, que eu vou mencionar daqui a pouquinho. A Convenção de Berna, de 1886, é que regula os direitos autorais no sistema internacional. Vejam só, uma convenção do final do século XIX, tendo que regular tecnologias do século XXI. Qual a chance disso dar certo? Spoiler, nenhuma. E é por isso que a gente tem passado por tantos problemas no que diz respeito aos direitos autorais. É óbvio que isso não vai dar certo. Nós temos 1000 questões relacionadas à Convenção de Berna hoje em dia. Mas é ela que regula. E a Convenção de Berna cria 2 tipos de direitos, morais e patrimoniais. Os patrimoniais são os direitos econômicos. Todo autor tem o direito de explorar sua obra economicamente. Os morais não têm qualquer relação econômica. Eles dizem respeito a um vínculo entre o autor e a obra. Por exemplo, o direito moral mais conhecido, talvez o mais relevante, o direito que tem o autor de ter seu nome vinculado à obra. Percebam só, Shakespeare morreu há mais de 400 anos. Toda peça de Shakespeare, né, que seja encenada hoje em dia ou que seja transformada em filme, aparece lá. Otelo, de William Shakespeare. Hamlet, de William Shakespeare. Baseado em Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Passaram-se mais de 400 anos da morte dele e nós ainda reverenciamos Shakespeare colocando seu nome como autor da obra. Podemos ir mais longe, podemos falar de Édipo Rei de Antígona, peças de Sófocles, que morreu há 2500 anos, e continuamos a mencionar o nome dele, porque esse direito moral de ter seu nome indicado como autor da obra é um direito perpétuo, é um direito perene, é um direito que não se esgota nunca. Então, alguns direitos morais, nem todos, alguns direitos morais não vão se esgotar, como o direito de ter seu nome indicado como autor da obra. Já os direitos patrimoniais, que são outro aspecto do direito autoral, esses se esgotam. Os direitos patrimoniais têm um prazo de validade, ao fim do qual eles acabam.
Vamos olhar, eu vou passar rapidamente, eu não vou precisar ler com vocês de maneira detalhada, vocês vão entender qual é o espírito de eu mostrar esse artigo aqui para vocês. Né? O artigo 29 da mesma lei, Lei 9.610, que fala o seguinte: depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades tais como. Em primeiro lugar, eu quero comentar com vocês que a lei aqui tem um erro mesmo. O legislador escreveu, depende de autorização prévia expressa do autor. Isso não é verdade. Porque como os direitos patrimoniais são direitos negociáveis, o autor pode ter transferido esses direitos para um terceiro. E aí, se o autor transferiu esses direitos para um terceiro, não é mais ele que autoriza nada. Porque o direito não é mais dele. Você só pode autorizar algo se o direito é seu. Né? É como eu ter um apartamento, vender meu apartamento, alguém querer alugar o apartamento de mim. Eu não tenho mais como alugar um apartamento que não me pertence mais. Eu transferi esse direito, logo não sou eu que posso exercer faculdades patrimoniais sobre esse bem. Então, nós temos que ler o artigo 29 assim. Depende da autorização prévia expressa do titular do direito autoral a utilização da obra por quaisquer modalidades. A lei, então, vai criar um sistema no artigo 29 que ela diz assim, olha só, não importa o que você queira fazer com a obra, você precisa de uma prévia e expressa autorização do titular para usar a obra. Essa é a regra geral. E onde é que essa regra geral deixará de ser implementada, né? Verificada? Essa regra deixará de ser implementada quando você estiver diante das limitações, enquanto a obra estiver protegida, ou quando acabar o prazo de proteção, quando a obra estiver em domínio público. Então, o artigo 29 sempre vai ter que ser ponderado ou com o capítulo das limitações, enquanto a obra estiver protegida, ou com o ingresso da obra em domínio público. E aí o artigo 29 vai dizer assim, você precisa de autorização para... Vão ser 10 itens. Tá? Eu vou passar rapidamente, porque não nos interessa ler os incisos com atenção. Você precisa de autorização para reproduzir a obra, para editar a obra, para adaptar a obra, para traduzir a obra, para incluir em fonograma ou produção audiovisual, para distribuir a obra por cabo, fibra ótica, satélite, para utilizar a obra por qualquer forma que você queira. Representação, recitação, declamação, execução musical, emprego de alto-falante, de radiodifusão, captação de radiodifusão, sonorização ambiental, exibição audiovisual, etc. Inclusão em base de dados, armazenar em computador. Armazenar em computador, imagina, é tudo, né? Baixar uma fotografia, baixar um vídeo do YouTube, baixar um PDF, né? Qualquer cópia que você faça de uma obra para dentro do computador não seria possível. E por que a gente não precisa ler esses incisos assim, com todo o cuidado e todo o detalhamento do mundo? Porque o último inciso, o último item, que é o 10, fala quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas. Então é um artigo que tenta cercar de todos os lados a proteção patrimonial das obras protegidas por direito autoral. Então você precisa de prévia e expressa autorização do titular para usar a obra, não importa por qual modalidade. Vejam só que grave que é isso, né? Que grave. Se eu leio esse artigo com muito rigor, se eu quiser fazer cópia de um parágrafo, eu preciso de autorização. Se eu quero fazer cópia de 1 minuto de uma música, eu preciso de autorização. Se eu quero fazer cópia de 30 segundos de um vídeo, eu preciso de autorização. E é por isso que as limitações são tão importantes. Porque as limitações é que vão dizer, sabe aquele artigo 29, que prevê que depende de prévia expressa autorização para fazer qualquer coisa? Há exceções. E as exceções estão aqui. Você pode copiar pequenos trechos, você pode fazer citação, você pode fazer paródia, você pode usar em alguma medida para fins educacionais, etc. Por isso as limitações são tão importantes. Senão o artigo 29 se torna uma muralha intransponível em que absolutamente nada pode. Não é de limitações é um tema fascinante, incrível, talvez o tema mais legal no sistema do direito autoral, mas o nosso objetivo hoje não é falar das limitações, que são muito importantes, é falar de domínio público. E o domínio público está sujeito a um prazo de proteção.
Esse prazo de proteção é o prazo de proteção que a lei prevê, que é o prazo de validade desses direitos patrimoniais. E esse prazo de proteção tem por base a Convenção de Berna, que eu mencionei, de 1886. A Convenção de Berna prevê que o prazo mínimo de proteção é a vida inteira do autor, mais de 50 anos. Logo, o prazo de proteção de uma obra por direito autoral seria um direito vitalício, né, que o autor tem enquanto do momento que ele cria a obra, naturalmente, até o momento que ele morrer. A partir daí, cada país precisa internalizar a Convenção de Berna, estipulando em sua própria lei nacional que esse prazo não será menor do que 50 anos. O que o Brasil fez? Estabeleceu um prazo de vida do autor mais 70 anos. O Brasil dá um prazo maior, porque a Convenção de Berna estabelece um prazo mínimo, mas não impede que prazos maiores sejam também implementados. Hoje, a União Europeia dá um prazo que é igual ao do Brasil, vida do autor mais 70 anos. A Argentina também dá esse prazo, a Austrália também dá esse prazo. Alguns países têm prazos menores, como o Canadá, que manteve o prazo de 50 anos. Alguns países dão prazos maiores, como a Colômbia, que dá um prazo de 80 anos depois da morte do autor, e o México, que, até onde eu sei, é o maior prazo do mundo, são 100 anos depois da morte do autor, né? É o maior prazo. Então, a lei brasileira, né, dentro desse incumprimento a esse sistema internacional, vai estabelecer isso daqui. Os direitos, veja, ela faz menção aos direitos patrimoniais, porque os morais não estão sujeitos a esse prazo. Os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. Então, esse é o prazo padrão, que vai servir para quase todo tipo de obra, exceto o que a gente vai ver agora. Mas o prazo, então, é esse, né? O autor tem um prazo que é a vida dele mais 70 anos. Muita gente critica o prazo por ser longo demais, eu também acho que o prazo é excessivo. Muita gente vai chamar a lei de direito autoral de lei de direito do herdeiro, porque, na verdade, o herdeiro vai ter um prazo maior do que o próprio autor. A menos que o autor escreva um livro aos 20 anos e morra aos 91, o prazo de proteção vai ser maior do herdeiro, porque o herdeiro vai ter 70 anos de proteção, enquanto o autor provavelmente vai ter um prazo menor, né? Alguém que publique um livro aos... super comum, né? Alguém que publica um livro aos 50 anos e morra aos 80, gozou dessa proteção por 30 anos, enquanto os herdeiros vão gozar da proteção por 70. Então, uma lei que protege, inclusive, temporalmente, mais os herdeiros, em regra, do que o próprio autor. Existe uma exceção muito importante, que é a exceção do artigo 44. O prazo de proteção aos direitos patrimoniais sobre obras audiovisuais e fotográficas será de 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente da sua divulgação. Então, para a obra fotográfica e obra audiovisual, embora o prazo também seja de 70 anos, o prazo se conta de outra forma. Eu vou contar o prazo não da morte do autor, eu vou contar o prazo da divulgação da obra. Então, é possível que fotógrafos e diretores de obras audiovisuais vejam suas obras entrarem em domínio público com eles ainda vivos. Imagine um fotógrafo, né, que faça sua primeira exposição, divulgue suas obras aos 18 anos. 70 anos depois, é plenamente possível ele estar vivo. Ele vai ver essas obras que ele publicou aos 18 anos entrarem em domínio público, né, com ele ainda vivo. Percebam que, para fotografia e obra audiovisual, como a contagem se dá da divulgação da obra, um fotógrafo vai ver sua obra entrar em domínio público aos pedaços, sempre que completa os 70 anos da divulgação de alguma obra. Para todo o resto, um autor de livros, por exemplo, ou de música, a obra entra em domínio público num bloco inteiro, entra tudo de uma vez. Porque um autor de textos morre, você começa a contar o prazo de 70 anos da morte, quando se completa 70 anos, entra no domínio público tudo de uma vez. Porque você não conta o prazo da obra, você conta o prazo da morte do autor. Monteiro Lobato, por exemplo, entrou em domínio público em 1º de janeiro do ano passado, entrou em domínio público todas as obras, entraram em domínio público todas as obras do Monteiro Lobato, né, de uma vez só, e não cada um dos livros. Fosse Monteiro Lobato um diretor de cinema,
as obras entrariam em domínio público aos poucos, à medida em que se completassem 70 anos da divulgação de cada um dos filmes. O artigo 45 é o artigo que consolida essa ideia de domínio público, falando o seguinte: além das obras em relação às quais decorreu o prazo de proteção aos direitos patrimoniais, pertence ao domínio público as de autores falecidos que não deixaram sucessor. Então, o autor morreu sem filho, neto, pai, mãe, irmão, cônjuge, ninguém, né? Então, essa pessoa, quando não tem herdeiro, se essa pessoa também não transmitiu os direitos por contrato, ou não deixou testamento, não deixou nenhum sucessor, essa pessoa, então, vai ter suas obras ingressando em domínio público. E as de autor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais, aqui, aparentemente, a lei está se aproximando de uma ideia de folclore, de obras que a gente não consegue rastrear o autor, porque o autor é desconhecido, né? Não é diferente de obra órfã, que é aquela obra que a gente não consegue achar o autor. Aqui o autor é não só desconhecido, mas há uma referência à proteção legal aos conhecimentos étnicos e tradicionais, então parece que a lei está nos aproximando aí de obras folclóricas, né? Obras de cultura tradicional. Essa era a segunda parte, em que eu mostrava para vocês a estrutura do domínio público. O que é o domínio público? O domínio público é, em síntese, o esgotamento dos direitos patrimoniais do autor previstos naquele artigo 29. Aqueles direitos valem por um prazo, como eu mostrei para vocês, em regra, a vida do autor mais 70 anos, e esgotado esse prazo, é como se o artigo 29 deixasse de existir. Então, todas aquelas vedações legais desaparecem e tudo que era proibido passa a ser permitido. Agora, nós vamos olhar não mais para o que é o domínio público, nós vamos olhar para o que serve o domínio público, e é muito importante fazer esse exercício de sair da estrutura e ir para a função. E pensar, bom, ok, eu entendi o que ele é, mas na prática não basta saber o que ele é, eu preciso entender qual é a finalidade da implementação das regras de domínio público. Vamos então olhar agora para a sua função, né, para aquilo que ele serve. Pequeno Príncipe, livro francês que inclusive gerou uma controvérsia enorme sobre seu ingresso em domínio público na França, porque a França tem alguns prazos especiais de proteção. No Brasil, de toda forma, entrou em domínio público em 1º de janeiro de 2015, porque seu autor, Antoine de Saint-Exupéry, morreu em 1944, num desastre aéreo. Ele era piloto de avião durante a Segunda Guerra Mundial. Ele morre, então, em 1944, e você conta, então, 70 anos, já vai dar 2014, e em 1º de janeiro de 2015, O Pequeno Príncipe, toda a obra do Saint-Exupéry, na verdade, entra em domínio público no Brasil. E aí você vai num site de uma livraria qualquer e, fazendo a busca por O Pequeno Príncipe, você encontra mais de 100 ocorrências. Por quê? Porque o domínio público vai cumprir com 3 funções iniciais: uma econômica, uma social e uma jurídica. A econômica é fazer a obra circular economicamente, né, sem qualquer restrição. Então, todo mundo pode publicar O Pequeno Príncipe. Todo mundo pode fazer novas edições. Vocês prestem atenção, como o Monteiro Lobato entrou no domínio público no ano passado, se vocês entrarem em qualquer livraria ou forem pesquisar em sites de livraria agora, já que ninguém pode ir em livraria nenhuma mesmo, vocês vão encontrar várias referências a obras do Monteiro Lobato publicadas pelas mais diversas editoras, porque, como a obra dele está em domínio público, deixa de haver um monopólio, e não havendo um monopólio, você consegue extrair dessa obra proveitos econômicos. A segunda função é a função social de estimular a criatividade. Você exerce sua liberdade de expressão. Você pode pegar O Pequeno Príncipe e transformar em outras obras, como um livro de colorir, como uma adaptação para personagens brasileiros, né, a Turma da Mônica, como a apropriação por um livro, eu não sei que livro é esse, mas de toda forma eu achei curioso, porque não parece ser um livro infantil. O Pequeno Príncipe descobre o mosteiro, né? Então parece que é um livro com alguma conotação religiosa e que se apropria de um personagem que está em domínio público, e não há problema nenhum nisso, né? A função
do domínio público é também permitir esse exercício da liberdade de expressão. E a terceira função seria uma função jurídica, tem a ver com a construção da dignidade das pessoas, né? Com a construção da dignidade humana. E dentro da dignidade humana está também o exercício da sua liberdade de expressão, de um acesso à educação, de um acesso à cultura. Você, ao colocar obras em domínio público, você permite, a um preço mais acessível, normalmente, mais ofertas de mais obras de qualidade. Eu, por exemplo, já vi, tem uma editora muito interessante chamada Oblique, que se está se especializando em publicar obras em domínio público, já publicou o Cortiço, agora anunciou que vai publicar o Dom Casmurro, pegando a obra e dando nome aos capítulos. O Cortiço não tinha nome, os capítulos, deu nome, pegou os capítulos e dividiu em cenas. Isso tem que estar explicado, você tem que explicar que você está fazendo ajustes, mas os ajustes são possíveis, e isso permite edições melhores, permite edições inovadoras, permite edições mais baratas, o que facilita o acesso à informação, à educação, etc. Então, o domínio público cumpre com essas funções, né? Econômica, social e jurídica também. Aqui, Dom Casmurro, uma obra naturalmente de domínio público. Machado de Assis morreu em 1908, né? Portanto, agora, mais de 110 anos da morte dele, é claro que as obras estão em domínio público. Queria relatar muito brevemente 5 casos para vocês, e aí eu vou encerrar, mas esses 5 casos, eu acho que são 5 casos reais, alguns no Brasil e outros no exterior, que podem ajudar a ilustrar como se dá o exercício do domínio público, que desafios eles impõem a museus, acervos, bibliotecas, e como às vezes é um pouco duvidoso ou desafiador entender a aplicação do domínio público em cada caso. Então, eu vou passar rapidamente pelos 5 casos, com a esperança de que eles possam ajudar a ilustrar algo que, na teoria, nem sempre é tão evidente assim, já que existe mesmo uma zona de incerteza. O primeiro caso diz respeito a uma documentarista chamada Verena Kael, que queria algumas fotos dos anos 30, como essa foto daqui, para fazer um curta-metragem chamado Aquelas Mulheres. Ela eventualmente fez o curta inclusive está no YouTube. Recomendo, é um curta de 20 minutos, recomendo que vocês vejam. É um curta em que ela conta a história de mulheres europeias, de mulheres judias europeias, que fugiram para o Brasil no entreguerras e eram prostitutas. E ela queria contar essa história dessas mulheres, né, que se refugiaram no Brasil no entreguerras. E ela, então, usa essas fotos dos anos 30 e vai à Biblioteca Nacional para pedir outras fotos. Ela precisava dessas fotos. Esse caso acontece mais ou menos em 2010. E a Biblioteca Nacional pergunta para que ela queria essas fotos. Ela diz, eu queria para usar num curta-metragem. A Biblioteca Nacional, por conta do acervo que ela queria, diz, não posso dar essas fotos para você. Você precisa pedir para tal acervo. Ora, as fotos eram de 35, mais ou menos, estamos em 2010, portanto, mais de 70 anos depois da divulgação das fotos, fotos que, sem dúvida alguma, estavam em domínio público, e ela se viu numa situação em que a Biblioteca Nacional negou acesso a essas fotos. O que me parece? A Biblioteca Nacional pode cobrar pelo uso? Pode cobrar, não há problema nenhum, porque essa cobrança se daria pelo direito de dar acesso a uma obra cuja conservação gera gastos para a Biblioteca Nacional. Então, a Biblioteca Nacional e toda a sociedade tem interesse em que esse acervo seja preservado. Então, a Biblioteca Nacional pode cobrar. Pode cobrar qualquer valor? Não, ela não pode cobrar um valor que seja o mesmo que negar acesso. Eu quero uma cópia digital. Então eu vou cobrar 10 mil reais. Ela não pode fazer isso, porque cobrar 10 mil reais é a mesma coisa que se negar a dar acesso, porque provavelmente ninguém ou muito poucas pessoas estariam dispostas a dar 10 mil reais, a pagar 10 mil reais por uma foto digital. A Biblioteca Nacional poderia se recusar a dar acesso? A meu ver, não. Porque a foto estando em domínio público não há mais titular. E não havendo mais titular, não há mais qualquer razão para impedir o acesso dessa obra. Mas eu sou o dono
do suporte físico. Nós temos que fazer uma distinção muito grande entre essas coisas. Se você é um felizardo proprietário de uma tela do Van Gogh, você é proprietário da tela, você tem pendurado na sua sala um quadro que vale milhões de dólares, mas você não tem nenhum direito autoral sobre a pintura. Então, se alguém teve acesso a essa pintura e usa essa pintura para estampar camisetas, canecas, cadernos, quebra-cabeça, não há o que você possa fazer, porque a pintura está em domínio público. Você é proprietário do suporte, você não tem qualquer direito sobre a obra. E a mesma coisa que a Biblioteca Nacional. Ela pode ser proprietária do suporte, mas ela não tem direito autoral sobre uma fotografia que foi divulgada há mais de 70 anos. A Vriana Kael eventualmente acabou resolvendo a questão, só que eu me lembro que quando ela me contou isso, eu fiquei bastante chateado, pensando, mas que absurdo, no Brasil, como é que a gente passa por uma situação como essa? E aí eu fui pesquisar, na mesma época que eu estava pesquisando para o meu doutorado, e aí eu tenho o segundo caso para contar para vocês, que se passa no Canadá e que gerou uma situação bastante parecida com a que a gente vive no Brasil, para mostrar para vocês como essa dificuldade não é uma dificuldade exclusivamente brasileira. Pintor canadense Paul Kane, que vivia no meio norte do Canadá, no estado de Manitoba. Esse pintor pintou livros canadenses, como esses aqui, como essa pintura aqui, como esta pintura aqui. E aí, em 2004, uma cidadezinha do estado de Manitoba, chamada Norway House, queria fazer um evento comemorativo, porque o Museu de St. Louis havia doado para a cidade 4 pinturas do Paul Kane. E aí um diretor da escola queria usar essa foto do Paul Kane para ilustrar um folheto em comemoração a esse evento, né, do recebimento dos quadros pela cidade. E aí o diretor entra em contato com a National Gallery e pede uma cópia da foto. E a National Gallery fala, eu cobro $150 canadenses. Bom, caro ou barato? Hoje isso vai dar 500 e poucos reais. Parece caro, né? A mim, me parece um valor alto. Mas o problema não era isso. Não era se... A discussão não é se é caro ou barato. A própria National Gallery falou $80 pela licença de uso. E ela não poderia cobrar pela licença de uso. Porque não existe mais direito autoral. Porque essa foto foi tirada em 1850. Logo, a foto, pela lei canadense, estava em domínio público pelo menos desde 1900. Então, não há direito autoral. Se não há direito autoral, você não pode cobrar pelo uso. Você pode cobrar pela conservação. Diante desse impasse, né, o diretor da escola disse que não ia pagar. O que ele fez? Ele achou numa publicação antiga da National Gallery a foto que ele queria. Ele escaneou a foto e usou a foto sem pedir autorização. Agiu bem? Agiu muito bem. Violou direito autoral? Não. Agiu corretamente. Agiu legalmente. Agiu em conformidade com a lei, porque ele teve acesso. Ele não poderia pular o muro da National Gallery, invadir a National Gallery de noite para pegar a foto e escanear ou tirar uma foto com o celular. Isso, obviamente, ele não poderia fazer. Mas como ele teve acesso lícito a essa foto, não há impedimento nenhum a que ele use a foto para a finalidade que ele quisesse. Se ele quisesse, inclusive, fazer cartões postais e vender, ele poderia. Uma obra, você não pode pegar o texto de Dom Casmurro, fazer uma edição nova e vender. Por que você não poderia pegar a foto e fazer outras obras com a foto e vender? É igual, né? Não há qualquer diferença. O terceiro caso é um caso muito interessante, ocorrido nos Estados Unidos nos anos 90. E aqui nós temos que voltar para os anos 90, porque é um caso importante ainda hoje, mas que hoje não faria sentido, né? A Bridgman era uma empresa que havia contratado vários fotógrafos para irem a museus famosos do mundo inteiro fazer fotos de quadros em domínio público, como o Van Gogh que eu mencionei agora. Então a Bridgman contratou os fotógrafos que foram a esses museus, fizeram fotos dos quadros.
e voltaram para Bridgman com essas fotos. A Bridgman, então, coletou todas as fotos num CD-ROM e começou a vender CD-ROM. Né? Quem tem um pouco mais de idade como eu lembra que CD-ROMs dos anos 90 era a forma de você ter acesso a mídias, né, a jogos, e eles eram caros, às vezes custavam muito caro. A Corel pega um desses CD-ROMs da Bridgman e começa a distribuir as fotos, não lembro se vendendo, dando acesso gratuito, e a Bridgman então processa a Corel, e essa disputa vai para a Suprema Corte Americana. O cerne da disputa é o seguinte: a Corel falava, Bridgman, suas fotos são de quadros em domínio público. Logo, se os quadros estão em domínio público, você está reclamando do quê? E a Bridgman dizia, sim, os quadros estão em domínio público, mas não as fotos que eu mandei fazer dos quadros. E eu gastei muito dinheiro com as fotos são minhas, então eu tenho direito autoral sobre as fotos. A disputa vai para a Suprema Corte, que, a meu ver, corretamente, entende que quem tem razão é a Corel, e não a Bridgman, por dois motivos. Primeiro, porque o direito autoral não protege técnica e não protege investimento. Ah, eu gastei R$1 milhão para fazer a lista alfabética dos nomes do sorvete de algum lugar. Isso não tem qualquer originalidade, né? Isso é uma ideia, isso não tem. Não importa se você teve esforço, não importa se você gastou dinheiro, importa se há originalidade. Então, o dinheiro gasto com técnica, se não há originalidade, não leva a um direito autoral. O dinheiro gasto com fotógrafo, com viagem, com equipamento, por si só não gera direito autoral. A segunda razão, e essa é muito curiosa, a Bridgman falava, eu gastei muito dinheiro para que as fotos fossem a reprodução mais fiel possível dos quadros. E quanto mais ela falava isso, mais a Suprema Corte dizia, então não tem direito autoral nenhum a ser protegido, porque a sua foto nada mais é, palavras da Suprema Corte, do que uma cópia servil de uma outra obra. Então lembrem-se disso, o direito autoral protege originalidade. Se não há originalidade, não há direito autoral. Ah, mas é uma foto de um quadro. Lamento se você usou o melhor fotógrafo e gastou todo o dinheiro que você tinha para fazer a cópia, a foto que fosse a cópia mais fiel possível do quadro. Não há qualquer elemento de originalidade nesse caso. Portanto, foto de quadro em domínio público estará em domínio público se não trouxer um elemento de originalidade. Ah, mas eu mudei todas as cores do quadro. Ah, bom, então aí sim. Aí tem originalidade. Ah, mas não era só do quadro, era do quadro com uma pessoa do lado. Ah, bom, então tem originalidade. Mas se for só do quadro e for uma representação fiel do quadro, aí não tem. Né? Nessa decisão da Suprema Corte Americana, endossada depois por outra decisão entre o Wikimedia e National Portrait Gallery, salvo engano meu, de Londres, não haveria direito autoral. Então, lembre-se, direito autoral protege obras na medida em que haja originalidade. Aqui, National Portrait Gallery e Wikimedia. É uma outra decisão. Caso 4. Vejam só que caso interessantíssimo que envolve os diários de Anne Frank. Né? Anne Frank, muito conhecida, ela escreveu, não sei se vocês sabem, 4 diários e não apenas um. Ela escreve o primeiro diário quando ela está no esconderijo. Bom, na verdade ela escreveu 2, né? Mas há 4 versões do diário. Ela escreve o primeiro diário, até que ela ouve numa rádio da Inglaterra, alguém na Inglaterra conclamando as pessoas a escreverem suas memórias, que seriam publicadas depois que a guerra acabasse. E aí ela começa a escrever o segundo diário, chamado Diário B, tendo em vista esse desejo dela de publicar o diário uma vez que a guerra acabasse. Mas aí todos nós sabemos o que acontece. Ela e a família dela são presos e ela vai para o campo de concentração e morre. Né? Logo ela vai presa, acho que em março de 45, morre logo depois. O pai dela, Otto Frank, sobrevive a Anne Frank, recupera os diários e publica, acho que em 47, 48, a primeira versão pública dos diários, que é o Diário C. Só que o Otto Frank, aí vejam só que interessante, o Otto Frank não publica o diário na íntegra. Ele faz uma coletânea das entradas do diário, porque ele suprime algumas
alguns trechos em que a Anne Frank falaria da sexualidade dela. Ela era uma adolescente, estava com... Imagino eu que nesses trechos ela falasse sobre o aflorar da sexualidade, né, comum em qualquer adolescente. Mas o Otto Frank faz, então, essa seleção de trechos do diário e publica o Diário C. E depois o tempo passa e ele, com a secretária dele, Miriam Pressler, vão publicar a versão definitiva, o Diário D. Hoje em dia, todos os diários foram publicados, inclusive tem uma edição novíssima, linda, da Record, eu acho, no Brasil, enorme, 1000 páginas, com todas as versões do diário, recomendo muito. A Anne Frank morre em 45, vocês colocam 70 anos aí, vai dar 2015, e em 1º de janeiro de 2016, a dúvida, o diário de Anne Frank está em domínio público ou não, porque ela morreu em 45, o pai morreu em 80. Vejam só que interessante. Temos várias versões do diário, e a pergunta é se os diários estão em domínio público. Pela lei brasileira, o artigo 7º, que é o artigo que diz que obras são protegidas por direitos autorais, no seu inciso 13, vai dizer que são protegidas as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras obras, e por sua seleção, organização e disposição do seu conteúdo, constituem uma criação intelectual. Então, é claro que o texto escrito pela Anne Frank está em domínio público, porque faz mais de 70 anos que ela morreu. Mas a seleção do pai dela talvez não esteja. A seleção do pai dela é protegida por direitos autorais. Quer ver por quê? Imagina que eu faço um livro chamado As 100 Melhores Poesias Brasileiras do Século XVIII. Não há dúvidas de que todas estão em domínio público. Não há a menor dúvida, né? Estamos falando aí dos anos 1700. É óbvio que todos os poetas morreram há mais de 70 anos. Então, faço um livro chamado As 100 Melhores Poesias Brasileiras do Século XVIII. Outra pessoa pode publicar um livro com as 100 melhores poesias brasileiras do século XVIII? Pode, porque a ideia não é protegida por ninguém. Mas ela pode escolher exatamente as mesmas 100 poesias que eu escolhi? Não. Porque, embora cada uma das poesias esteja em domínio público, a coletânea não está. A coletânea contém um esforço intelectual naquela seleção. Então, embora cada trecho do Diário da Anne Frank esteja em domínio público, a coletânea feita pelo pai dela não estaria. Então, olha só como o domínio público envolve algumas questões muito sofisticadas aqui, né? Não é porque ela morreu há mais de 70 anos que naturalmente a obra está em domínio público. Os trechos do diário estão, mas a compilação proposta pelo pai dela provavelmente não estaria. Aqui a gente vê a edição definitiva da Record, vocês veem ali embaixo por Otto Frank e Miriam Pressler. E aí o último caso também tem uma conexão do domínio público com outro ramo do direito, que é um caso envolvendo o Mário de Andrade. Mário de Andrade é um, né, dos maiores escritores brasileiros do século XX, morre em 45, mesmo ano da Anne Frank, e, portanto, no mesmo dia, 1º de janeiro de 2016, né, 70 anos depois da morte dele, sempre 1º de janeiro do ano seguinte, entram em domínio público todas as obras do Mário de Andrade, né, seus romances, Amar Verbo Intransitivo, Macunaímba, mas também as cartas. E aí nós temos uma super questão, que envolve domínio público e a escrita de si, né, cartas, diários, confissões, etc. O Mário de Andrade, todo mundo sabia, tinha escrito uma carta para o Manuel Bandeira, amigo dele, em que ele, Mário de Andrade, se confessava homossexual para o Manuel Bandeira. E essa carta estava, então, no acervo do Manuel Bandeira, né? Quando ele morreu, a família do Manuel Bandeira pegou esse acervo e entregou para a casa de Rui Barbosa, que fica na Rua São Clemente, em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. E todo mundo sabia que a carta estava lá. E aí, lembrem-se, né? A obra do Mário de Andrade entra no domínio público em 1º de janeiro de 2016. Em 2015, um jornalista pede acesso a essa carta. E o sobrinho do Mário de Andrade, herdeiro, entra em domínio público se não tiver deixado herdeiro, sucessor. Deixou o sucessor. O sobrinho fala que não quer que essa carta seja acessada. Existe um direito moral de inédito, de conservar as obras inéditas. Esse direito moral passa para os sucessores, para os herdeiros.
Nesse momento, em 2015, a obra do Mário de Andrade não entrou em domínio público ainda. Nós temos um sucessor titular do direito moral de conservar a obra inédita. E ele diz que não quer que essa obra seja acessada. O jornalista ingressa com um pedido via Lei de Acesso à Informação. A Casa de Rui Barbosa nega o pedido. O jornalista vai à Controladoria Geral da União e ao Ministério da Cultura. Pede acesso à carta. O Ministério da Cultura manda a Casa de Rui Barbosa dar acesso à carta. E aí veio uma matéria, vejam aqui, junho de 2015, né, para mostrar que isso aqui não está, a obra não estava no domínio público, em carta a Mário de Andrade da sua tão falada homossexualidade. Bom, o que isso nos ensina? E o domínio público, né, é tão mal compreendido que talvez esse fosse um argumento a ser usado naquele momento. Essa obra não está em domínio público, existe um direito moral de inédito e fim da história, né? Eu não sou obrigado a dar acesso. É claro que a partir de 1º de janeiro de 2016, quando a obra entrasse em domínio público, o argumento de não estar em domínio público deixaria de existir, mas existiria, e aqui está o que eu gostaria de mostrar para vocês, existiria ainda uma discussão entre ingresso de obra em domínio público com direitos de personalidade. Aqui, no caso, privacidade, intimidade do Mário de Andrade. Direitos de personalidade não entram em domínio público. Imagem, privacidade, honra, intimidade, tudo isso não entra em domínio público. Como compatibilizar? A minha opinião, mas essa é só a minha opinião, é que direitos de personalidade não podem ser um impedimento para a obra entrar em domínio público. Senão, nós só vamos ter, por exemplo, foto em domínio público de bicho, de coisa, de planta e de paisagem. Porque se o direito de imagem for um obstáculo ao ingresso da obra em domínio público, nenhuma fotografia em que apareça uma pessoa vai entrar em domínio público, nenhum filme em que apareça uma pessoa vai entrar em domínio público. Então, os direitos de personalidade não podem ser um impedimento, mas eles têm que continuar a ser respeitados. Eu não posso usar uma foto de uma pessoa em domínio público para atacar a honra dessa pessoa, por exemplo, né? Então, aqui nem era esse o caso, mas existe uma discussão sobre ingresso da obra em domínio público e a preservação de direitos de personalidade. Isso para mostrar para vocês como o domínio público não se resume apenas ao esgotamento dos direitos patrimoniais. Existem outros elementos que têm que ser pensados por acervos públicos, por bibliotecas públicas, por museus, né, em como compatibilizar todo esse acesso, que é um acesso constitucionalmente desejável, porque ele cumpre com a efetivação de direitos constitucionais, como acesso à educação, à informação, à cultura, etc., né, em última análise, a construção da dignidade das pessoas, e que, por isso, deve ser privilegiado. E a gente tem que entender que dar acesso às obras não é um favor à sociedade, é uma obrigação quando a obra está em domínio público. E aqui meu tempo está encerrando, mas eu gostaria de deixar para vocês a recomendação, se vocês tiverem interesse. Essa aqui é minha tese, que foi publicada há alguns anos e cujo título é O Domínio Público Eleitoral Brasileiro, uma obra em domínio público. Eu coloquei o livro em domínio público, de modo que está de graça na internet e você pode fazer com ela praticamente qualquer coisa, né, que você pode fazer com uma obra. Como está em domínio público, pode reproduzir, pode fazer novas edições, pode alterar, pode modificar, pode fazer história em quadrinho, pode fazer o que você achar mais conveniente. Então, bom, de minha parte, gostaria também de recomendar o site do ITS, porque lá você encontra outras obras relacionadas a direitos autorais e obras relacionadas à regulação de internet, a conexão de cultura com o ambiente digital. E fico aqui à disposição caso haja alguma intervenção ainda que vocês gostariam de fazer. Bom, então gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse tema de que eu gosto tanto, espero ter contribuído para o debate e permaneço à disposição para perguntas. Obrigado. Maravilha, Sérgio. Que alegria contar com a tua contribuição. Famoso ao laço. Isso que é domínio do conteúdo, ainda mais sobre domínio público, todo mundo sai ganhando. Fico muito feliz, é realmente uma temática
prioritária para as instituições participantes do projeto, mas não somente, né, para todos nós que temos interesse no campo da expansão do acesso, né, não só aos acervos de museus, bibliotecas e arquivos e galerias, mas também, como em alguns dos casos muito interessantes que você trouxe, acesso aos patrimônios, né, diversos e múltiplos, né, e como a gente ainda hoje, né, precisa focar nesse tema e desenvolver essa legislação no contexto brasileiro, né, e olhar para a nossa realidade, pensar sobre isso a partir da nossa Constituição. Pois bem, Sérgio, eu ia te pedir sugestões de bibliografia, que cursos do ITS você recomendava, mas aí você já trouxe tudo na fala, então não vou nem precisar retomar. Então já vou encerrar, porque de fato a gente vai dar continuidade com outros ciclos dedicados a sistemas e processos e tecnologias, então ainda vem muito mais aí pela frente. O Instituto de Tecnologia e Sociedade continua na parceria ao longo de todo o arco produtivo do Abrit Código, então a gente ainda vai ter próximos encontros e grandes novidades por diante, então fiquem conectados justamente e até a próxima. Muito obrigado à audiência.